Bem-vindos a mais esta emissão em direto, em que eu mais uma vez tenho aqui comigo o meu amigo e professor Vítor da Fonseca, que vos traz hoje um tema que eu acho muito valioso, na sequência do que temos vindo aqui a falar, que desta vez tem a ver com os profissionais e os conhecimentos. Esta questão, no fundo, da integração de profissionais e também dos próprios conhecimentos no ensino. Portanto, este vai ser o tema de hoje e tem aqui também algumas indicações também, inclusive o contacto do Dr. Professor Vítor da Fonseca, em termos de, se quiserem pôr algumas questões, aqui está o e-mail, que é vitordafonseca@netcap.pt, e hoje que vamos falar da tal integração de profissionais e conhecimentos. Vítor, como é que isto é importante? O que é que esta integração nos vai levar, até onde é que ela nos vai levar? O que é que isto tem de importância na evolução do ensino? Em primeiro lugar, digamos que quando eu sugeri este tema, resultado da minha experiência propriamente clínica, de se verificar que, entre os vários escalões, entre aspas, não é? do nosso sistema de ensino, desde as creches até à pré-escola, digamos, ao ensino, digamos, básico e depois secundário, até inclusive à universidade, há exatamente um modelo de formação de profissionais que, por vezes, não permite perceber a trajetória que a criança tem que fazer nestes sistemas todos, não é? Nestes desenvolvimentos propriamente que acompanham a sua escolaridade, no fundo, não é? Então, da experiência que adquiri, verifiquei que muita gente que estava com responsabilidades a nível da intervenção precoce, da creche, etc., não teria o conhecimento adequado do que é que seriam os pré-requisitos da aprendizagem na pré-escola, por exemplo. O que é que vai ser, enfim, sugerido à criança para ela se conseguir integrar, de facto, numa escola que tem muito de aprendizagens não simbólicas, tem muito de jogo, muito de socialização, tem muito de, digamos, aprofundamento da linguagem, no fundo, porque, embora a aprendizagem da linguagem e das grandes conquistas da motricidade sejam feitos no ecossistema da família, muitos pais, naturalmente, não têm, digamos, a compreensão desse processo de neurodesenvolvimento que depois, ocorrendo na família, vai ter que ocorrer depois na pré-escola, onde a criança é suposto adquirir um conjunto de competências que vão ser depois pré-requisitos às competências que vão ser exigidas e exatamente no ensino básico, não é? Já uma escola a sério, não é? Onde de facto a criança vai lidar com funções cognitivas superiores, complexas, como a leitura, como a escrita, a matemática, o raciocínio lógico, o próprio pensamento científico, que antecedem depois a entrada nesse ensino secundário, onde é suposto já que essas competências estejam perfeitamente automatizadas, não é? Portanto, num dado momento, a criança tem que aprender a ler para que depois, no outro momento, ela tenha que ler
para aprender, no fundo. Não é? E essa ponte entre ensino, digamos, básico e ensino secundário, que, em relação aos professores, na minha visão, naturalmente, falta de ambos os professores perceber, em termos do que é o desenvolvimento único da criança e do jovem que está a fazer uma espécie de transferência, não é? Porque há transições que se vão dando da família para a pré-escola ou para a creche, da creche depois para a pré-escola, da pré-escola para o ensino, digamos, básico, e depois a transição para o ensino exatamente secundário, não é? E, portanto, a ideia que me parece chave é a formação estar muito direcionada para práticas, digamos, pedagógicas, mas pouco direcionada para uma visão do desenvolvimento holístico, digamos, que vai da criança ao adolescente, digamos assim, não é? E que é muito importante um professor, em qualquer circunstância desse processo, não é? Ou seja, professor primário, que tenha uma noção o que é que a criança deveria ter adquirido antes e ter uma noção o que é que a criança vai ter que produzir e demonstrar performaticamente, digamos, num ensino mais complexo, não é? Então, eu penso que a formação dos educadores devia ter disciplinas ou conferências ou reuniões com especialistas da visão do desenvolvimento de uma forma perfeitamente global, né? Abrangente, lata, não é? E que isso tivesse muito a ver com a noção do órgão de aprendizagem que, inexoravelmente, é o cérebro, não é? E então, nessa perspectiva, o que as neurociências ou ciências do cérebro procuram desenvolver com a ciência cognitiva, que é aquela que subjaz a todos os processos de aprendizagem que a criança vai ter, desde a pré-escola, digamos, até à universidade, tem muito a ver com princípios de ensino e de aprendizagem que deverão ser, evidentemente, transmitidos à formação inicial dos professores, ou então aprofundados numa formação em exercício, uma formação já profissional, e, portanto, de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, e que esses, digamos, dúzia de princípios que eu arrumei para aqui, em relação às neurociências, primeiro, revalorizar a ponte entre as neurociências, digamos, e as ciências cognitivas, que são muito importantes porque são a base, digamos, daquilo que vai ocorrer na aprendizagem, não é? Portanto, o ser da aprendizagem é, de alguma forma, o aluno, não é? O ser aprendente é onde se dá o processo de aprendizagem, não é? E depois temos o professor, que é o ser, digamos, já experiente, que, no fundo, é um tutor inteligente e que vai, com essa tutorização, digamos, transmitir a cultura, a transmitir conhecimentos, transmitir atitudes, disposições, competências, para que a criança depois tenha um envolvimento enriquecido, acolhedor, emocionalmente adequado, para que a criança, do seu estadio, digamos, inicial de imperícia na aprendizagem, a criança, por prática que tem que ser repetida, aperfeiçoada, praticada deliberadamente, a criança adquira exatamente essas competências, não é? E que, como o currículo, de certa forma,
a própria origem da palavra é correr, é necessário exatamente que a criança tenha uma passada, digamos, que possa acompanhar exatamente esse nível de conhecimento, não é? Porque do que se passa em termos de neurodesenvolvimento de uma creche para uma pré-escola é de facto uma transformação extremamente importante e profunda nas redes neuronais do cérebro da criança, de novos sistemas que a criança vai adquirindo, não é? Nessa visão de que a criança tem um cérebro desenvolvimental e esse cérebro desenvolvimental vai ser uma espécie de pedestal onde os cérebros da aprendizagem, digamos assim, vão ser a estátua, no fundo, não é? Então, essa organização é muito interessante na creche, tudo o que está associado ao jogo, à interação social, aos afetos, à segurança, todo esse cérebro emocional, relacional, que é de uma importância capital para a criança adquirir confiança, adquirir competências de empatia e de interação com adultos, os professores e com as crianças, os seus pares, não é? Essa maturidade social que é extremamente diferenciada, para depois a criança adquirir já na pré-escola uma série de pré-aptidões, que os ingleses chamam o readiness school, não é? Portanto, habilidades que estão aptas a serem depois aplicadas em anos seguintes, não é? Que são, se quisermos, na atitude pedagógica, são aptidões proto e pré-leitura, proto e pré-escrita, proto e pré-matemática, digamos assim, que são os três grandes eixos depois da aprendizagem no ensino, digamos, básico, no fundo. Básico porque é exatamente essa base da pirâmide, no fundo, que a criança vai ter que construir com fluência, com curiosidade, com motivação intrínseca, para poder, evidentemente, fluir nas aprendizagens que são, de ano para ano, cada vez mais complexas, no fundo, não é? E muitas vezes o currículo é um encadeamento de conhecimentos que não tem por base, pelo menos, o que se passa na maturação do cérebro da criança, não é? E, portanto, parece que o currículo está, digamos, divorciado da criança ou dos seres aprendentes, não é? Porque depois as complicações que vêm com a leitura, as complicações que vêm com a escrita, com a matemática, tudo isso vão exatamente exigir da parte da criança funções que são consideradas psíquicas superiores, não é? Funções cognitivas de grau superior, no fundo. Não é? Daí, muitas vezes, isso gerar, digamos, plurimaturidade, as tais DIS, o dilema das DIS, não é? Na fala, por exemplo, a disnomia, a disfasia, na leitura, a dislexia, na escrita, a disortografia ou a disgrafia, e depois na matemática, a dismatemática. Hoje, o termo mais utilizado do que outrora era a discalculia, no fundo, não é? E, portanto, essa visão é de facto muito importante, que os princípios do ensino de aprendizagem têm, digamos, uma certa coerência entre eles. Eu vou tentar fazer uma síntese a essa questão, não é? A primeira é que a aprendizagem é ampliada, é engrandecida, é enriquecida com desafios, não, é empobrecida, é inibida com ameaças. O que é que isto quer dizer, do ponto de vista das tarefas que estão em jogo? Quer dizer, se entre a criança e a tarefa existirem fatores, digamos, geradores digamos, de insegurança,
de ameaça, de riscos, de insegurança, eu não direi de perigo, nem de medo, alguma atividade cerebral, digamos, vai ser ativada e pode bloquear exatamente o processo da aprendizagem. Não é? Essa ameaça produz exatamente reações numa estrutura que está instalada no sistema límbico e muito próximo do córtex pré-frontal, a zona que é mais avançada e que é mais utilizada nas aprendizagens simbólicas mais complexas, e, portanto, a situação que provoca ameaça, que possa depois ter até efeitos, sob o ponto de vista de humilhação, de vexame, de coisas dessa natureza, vão sempre ter efeitos negativos na aprendizagem. Vítor, eu ia-te só perguntar, eu tenho aqui os slides, quando quiseres que eu passe esses slides, dizes-me. Exatamente, eu, digamos, ia agora fazer assim uma revisão desses princípios rápidos para depois começar-te a dizer para me passares o slide. Portanto, isso quer dizer que as crianças desfavorecidas, as crianças que vêm de níveis socioeconómicos mais baixos e que têm, digamos, diferentes vocabulários, diferentes experiências, visitaram diferentes lugares, têm diferentes atitudes, diferentes conceitos, ideias, porque não há, de facto, nenhuma criança igual à outra, nem dois gêmeos monozigóticos. Aqui esse princípio tem que ser muito respeitado, que é o princípio da individualização, ou se quisermos, em termos neurocientíficos, a neurodiversidade, e que o professor tem que ter atenção a essa neurodiversidade, não é? Porque não pode ter um ensino igual para todos, supondo que o cérebro, que é o órgão mais diferenciado e mais diverso que o organismo humano possui, possa-se, digamos, tratar todos os alunos da mesma forma, não é? Porque eles terão, de certa forma, um cérebro único, não é? E é uma impressão digital, porque essa característica está em concordância com as experiências anteriores que a criança recebeu no seio familiar, num envolvimento cultural, no ecossistema onde a criança vai adquirir, naturalmente, competências emocionais, competências motoras, competências linguísticas, competências sociais muito importantes. Portanto, esse seria um aspecto a ter em consideração, porque a criança que percepcione que a tarefa está para além das suas competências, ela vai desencadear uma série de reações emocionais no seu cérebro intermédio, digamos, emocional, que vai interferir com o processo cognitivo todo dela na aprendizagem. Portanto, vai haver alterações da atenção, vai haver dispersão, desconcentração e, portanto, as funções perceptivas não vão integrar a nova informação, os novos estímulos que estão a ser transmitidos pela professora, não tendo essa atenção, não haverá um processamento e uma análise dessa informação, logo interfere com a memória, logo produz exatamente esquecimento e, consequentemente, a criança, digamos, desinteressa-se, desmotiva-se, exatamente porque a tarefa é uma ameaça. No fundo, o que é que vai acontecer? Ela antecipa a noção de insucesso e, como tem uma estrutura psíquica de autodefesa, digamos, ela vai ter um comportamento de rejeição ou de imobilidade ou desmotivação que tem a ver com a apresentação das tarefas. Portanto, a apresentação das tarefas tem que ter em atenção a diferenciação e a individualização, porque não há dois cérebros das crianças sentadas na sala de aula que aprendam da mesma maneira.
E isso é um aspecto fundamental que joga com o segundo princípio, é que as emoções são muito importantes na aprendizagem. Não é? Quer dizer, emoção e cognição são duas irmãs gêmeas, no fundo, não é? A emoção influencia a cognição e a cognição influencia a emoção. Mas elas estão em interação constante e permanente, não é? E, portanto, a criança está com insucesso, está insegura, sente que as tarefas estão para além daquilo que ela pode, de facto, apresentar como competências, ela tem mecanismos de defesa e vai entrar numa situação de frustração que pode ser muito complexa na interação com os colegas e na interação com a professora, não é? E, portanto, para o cérebro aprender melhor dessa criança, as tarefas têm que ser um desafio e não podem ser exatamente uma ameaça, para que as emoções, exatamente, tenham a ver com um impacto positivo, não é? Que permite que a criança se engaje, se envolva intensamente na aprendizagem, não é? Isto o que é que vai fazer? Vai fazer com que a memória de curto termo que registra a nova informação tenha condições de transferir essa nova informação, digamos, transcodificando-a com a informação que ele conhece, no fundo, fazendo aqui uma transferência chamada memória de curto termo para a memória de longo termo, não é? Que é aquela que sustenta o que é a aprendizagem, no fundo, não é? A evidência da aprendizagem é demonstrável pela ativação da memória de longo termo, no fundo, que é consolidada e que tem, digamos, esse conhecimento permanentemente armazenado e pronto a ser reutilizado, rechamado e, portanto, recuperado em qualquer situação. Portanto, as emoções são fundamentais, porque está ligado com as grandes investigações que nós temos hoje acesso do papel da inteligência emocional na escola, no fundo. Não é? Portanto, não são só as preocupações cognitivas de exigências das aprendizagens, etc. Isto não tem nada a ver com o facilitismo que algumas pessoas em Portugal confundiram, porque ignoram, de certa forma, como é que o cérebro funciona, no fundo. Não é? E, portanto, essa questão de saber criar a tarefa que está na zona de desenvolvimento proximal da criança, em que depois, com a interação dos colegas, com a interação da professora, a criança consegue, dessa imperícia, começar a ter já, digamos, alguma perícia de alguma tarefa, porque ela se tornou acessível ao seu potencial cognitivo. E isso é exatamente a função da ciência da pedagogia, não é? Quer dizer, quando a tarefa está a um nível superior ao nível de performance da criança, há aqui uma dissonância cognitiva e a criança sente a tarefa como uma ameaça. E, portanto, o professor terão que pôr o nível da tarefa exatamente ao nível esperado da performance da criança, no fundo, não é? Isto vai ter que envolver, por exemplo, uma avaliação das competências da criança, as áreas fortes que a criança tem, as áreas fracas que a criança tem e as áreas entre umas e outras, que são áreas hesitantes, que ainda não tiveram o tempo suficiente de experiência para, no fundo, a aprendizagem que não está consolidada, que está ainda no âmbito da memória de curto termo, seja depois, digamos, como que por repetição, por revisão, digamos, enraizada, digamos, na memória de longo termo, que é essa que é aquela que, no fundo, distingue o aprendente do indivíduo com dificuldades de aprendizagem. A terceira ideia que me parece importante é que o cérebro tem uma atenção focada, mas tem que ter também uma percepção periférica, não é? O que quer dizer que tem que ter uma sala de aula com um equipamento enriquecido, nem mais estímulos distrácteis,
nem pobreza de equipamentos, mas tem que ter, provavelmente, um novo arranjo, digamos, em termos espaciais, não é? Zonas e nichos para várias atividades, zonas mais próximas da professora para um ensino muito mais, digamos, sistemático, mas depois também zonas em que a criança, por opção, por motivação, se organiza em áreas de construção, áreas de arte, áreas de linguagem, em áreas de, por exemplo, de storytelling, etc., em que, de facto, a atenção se enriqueça, porque ela é capaz depois de ter um foco sobre uns estímulos e não, digamos, com outros estímulos, no fundo, não é? Que são distrácteis e alteram a atenção, que é a função primordial da aprendizagem. Portanto, aqui é muito interessante que o cérebro está sempre pronto para esperar e conectar com novas informações e, portanto, se está numa sala de aula e depois tem um corredor em que há barulho ou que está perto do recreio, em que estão a ouvir-se batimentos de bolas, etc., etc., a criança tem muita dificuldade em conseguir concentrar-se nas tarefas, porque ela está dividida com essa percepção periférica, no fundo. Até ela vai ter que desenvolver uma função cognitiva e uma função executiva muito complexa, que é não ter atenção a estímulos distrácteis que não interessam à tarefa e ter atenção e foco e fixação às tarefas que estão em jogo. Portanto, uma das coisas que as professoras têm e os professores organizar para o cérebro aprender melhor é eliminar os fatores distrácteis que estão à volta e que podem ser multissensoriais, podem ser visuais, podem ser auditivos, podem ser táteis, sinestésicos, etc. Toda essa condição de estimulação que pode ocorrer na sala de aula, no fundo, não é? E, portanto, isso tem muito a ver com estímulos que são processados pelo nosso subconsciente e que, se não houver uma autorregulação, estão sempre interferindo com a atenção voluntária para a tarefa, não é? Daí a importância, muitas vezes, de organizar o espaço de trabalho onde a criança está a funcionar e também organizar a folha das tarefas, porque, por vezes, uma folha com 10 tarefas, a criança fica perfeitamente ameaçada com tantas tarefas, porque percepciona que não realiza nenhuma delas, não é? Portanto, é preferível, em vez de ter uma folha com 10 tarefas, provavelmente a crianças com déficits de atenção, apresentar uma ficha tarefa por tarefa. E uma vez realizada e com êxito, ela ganha, digamos, uma recompensa interior e, digamos, mais motivação intrínseca para a segunda tarefa. E daí, sucessivamente, até acabar as 10 tarefas. É uma questão, às vezes, de análise dessas tarefas, a implicação que elas podem ter na atenção em termos gerais. O quarto princípio terá muito a ver com a noção que o cérebro é um órgão extraordinário e que tem uma riqueza muito grande. Primeiro, tem uma memória espacial enorme e, portanto, tudo que joga com espaço, com imagens, com organigramas, com mapas cognitivos, com imagens, fotografias, vídeos, o cérebro humano está como que predisposto a essa captação dessa informação. Aliás, isso poderia ser uma outra preocupação. Quando se apresentam informações novas, conteúdos novos do currículo, terem como missão a exploração dessa memória visoespacial, digamos, a este nível. E depois, o cérebro tem uma condição-chave, é que ele melhora muito a sua eficácia quanto mais tempo, mais prática, mais treino tiver nessas tarefas, não é? E, portanto, há aqui uma noção de hábito, há uma noção de fluência,
há uma noção de automaticidade. E, portanto, as crianças, por vezes, passam de uns currículos para outros, ou de uns conteúdos para outros, ou de umas fichas para outras, às vezes muito depressa, sem terem desenvolvido nas fichas anteriores competências, digamos, com mais segurança, com mais consolidação, com maior grau de velocidade de processamento, com maior, digamos, eficácia. E isso tem que envolver, como qualquer atividade no ser humano, uma prática deliberada, não é? Há quem argumente que para fazer um bom leitor são necessárias 10.000 horas de prática, no fundo. Então, imaginemos, de facto, a importância dessa prática, digamos, motivada, em que a criança tem sucesso, e esse sucesso vai ter implicações até em atividades químicas no cérebro, a produção de dopamina, esse neurotransmissor do prazer, porque a criança tem um sistema de recompensas no seu cérebro que nutre o cérebro a, digamos, enfrentar novos problemas, porque o problema anterior foi resolvido com sucesso, não é? E esse sucesso constrói-se de uma forma microgenética, de sucesso em sucesso. Não é? E isto anda muito devagar, o sucesso é uma construção muito lenta, no fundo. Ao contrário do insucesso, que anda muito depressa para gerar exatamente o insucesso. E isso terá muito a ver com funções emocionais que podem envolver inibição, evitamento, desencanto, perda de curiosidade e todas essas, até efeitos somáticos, no fundo, não é? A criança pode começar a dormir mal, pode começar a não ter apetite, e todos esses aspectos vão, de facto, afetar a aprendizagem, porque nós aprendemos com o organismo todo, no fundo, não é? Com o corpo, com a ação, com o cérebro, com a mente, e tudo isso tem muito a ver com a importância dessas dimensões da aprendizagem. É experiencial, ela é corpórea, ela digamos, lúdica nesse aspecto, porque nós aprendemos por fazer, no fundo, não é? O Confúcio foi o primeiro neurocientista, provavelmente, da história da humanidade, dizia: quem ouve, esquece, quem vê, lembra, cá está a importância da imagem, e quem faz, quem põe as mãos na massa, digamos, aprende, no fundo. A aprendizagem tivesse aqui mais a ver com o tato, com a ação, o sinestésico, para depois desenvolver os outros sistemas sensoriais, digamos, mais complexos e que vão estar exatamente na base das nossas aprendizagens simbólicas, como a audição para a linguagem falada e a visão para a linguagem escrita. O quinto princípio é que o cérebro processa o todo e as partes. Nós temos dois hemisférios, e esses dois hemisférios não são exatamente iguais. Não é? A natureza não nos ia dar exatamente dois órgãos que processam informação da mesma forma. Como o cérebro é composto por dois hemisférios interligados por 200 milhões de fibras que se chamam corpo caloso, digamos que o cérebro aprende quando os dois hemisférios estão em estreita comunicação e interrelação. Não é? E isso terá muito a ver com a possibilidade de jogar com o hemisfério direito, que é mais espacial, que é mais visual, que é mais ligado à imagem, é mais sintético, para depois, a seguir, o mesmo conhecimento surgir já sob a forma da linguagem, sob a forma mais analítica, mais lógica, não é? Digamos que é uma forma de bom senso. A criança deve vir de aprendizagens simples, aprendizagens compostas e depois aprendizagens complexas. Parece que nós vamos aqui, digamos, ativar primeiro o hemisfério direito, depois vamos ativar a conexão do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo e, finalmente, ativamos o hemisfério, digamos,
que é caracterizado, hoje já se põe em causa, dominante, não é? Porque é aí que mais de 90% dos seres humanos têm o centro da linguagem, os centros da linguagem, não é? As áreas de Wernicke, os fascículos arqueados e depois áreas de Broca, não é? A área de Wernicke dá para ouvir e compreender, os fascículos arqueados que dá para a ideação e a formulação da fala, e depois a área de Broca, que é o centro que vai, digamos, produzir, controlar os movimentos, digamos, oromotores que produzem a fala, em termos gerais. Portanto, podemos sempre ter uma visão didática nas aprendizagens. Primeiro, estimular a criança pelo hemisfério direito, o hemisfério mais lúdico, o hemisfério mais visual, o hemisfério mais espacial, em termos gerais. Não é? E só depois entrar exatamente com tarefas que vão envolver o hemisfério esquerdo. Por isso é que se diz que o hemisfério direito está superiormente adaptado a funções não simbólicas, não verbais, e provavelmente está muito inserido nas atividades como as artes, como a música, como o jogo, como a psicomotricidade, que depois de serem extremamente, digamos, aperfeiçoadas, então vai permitir que esse corpo já tenha regulação, que se possa controlar numa cadeira, sentado, com concentração, sem ter bichos carpinteiros a mexer pelo corpo todo, que o faz dispersar a sua focagem visual ou a sua focagem auditiva em termos atencionais. Não é? Portanto, aqui ter uma grande preocupação de introduzir a imagem primeiro, como forma de despertar a curiosidade, a novidade. Aliás, o hemisfério direito é mais propenso à novidade, propriamente, para depois, então, entrar no hemisfério esquerdo, que é o que tem, digamos, as rotinas, que tem, digamos, os hábitos, que tem, portanto, as repetições aperfeiçoadas, não é? Que vão envolver o processo de aprendizagem. O sexto princípio é que a aprendizagem envolve todo o organismo, não é? Portanto, terá muito a ver com a saúde, como é evidente, terá muito a ver com as horas de sono que essas crianças têm, tem muito a ver com a alimentação. Felizmente que em Portugal muitas escolas oferecem uma refeição que, digamos, adequada a crianças, mas provavelmente a nível familiar. O nosso país é muito desigual, tem desigualdades, enfim, que provavelmente estão no término dos países europeus e, portanto, as crianças dessas famílias pobres, evidentemente, têm outros problemas que às vezes ocorrem na sala de aula por essas condições não serem consideradas adequadas. Portanto, a importância que está aqui, depois da concentração, a meditação, a criança deve também ter um espaço de silêncio, ter a possibilidade de fazer relaxação para conseguir, por exemplo, daqueles tempos mais agitados, pós-recreio, as crianças possam, digamos, ter consciência, digamos, do silêncio, terem uma oportunidade de se poderem concentrar na respiração, concentrar-se na sua postura de deitado e realizar com os olhos fechados viagens interiores pelo seu organismo, para que a mente, de certa maneira, fique limpa, digamos, de lixo, no fundo, não é? Que depois, se estiver permanentemente em alerta, evidentemente que a desatenção, a distractibilidade, a desconcentração, a desorganização vão nascer a esse nível.
A sétima ideia que me parece importante é que o cérebro é um processador paralelo, não é? Ele é multimodal, ele processa informação visual, ele processa informação auditiva, ele processa informação tátil, ele processa informação do movimento, não é? Ele processa informação dos cheiros, olfativa, processa informação, digamos, do gosto, não é? Tudo isso tem uma importância capital. No fundo, eu até com um paradigma ilustraria aqui com a dimensão do jardim zoológico, não é? Será que a criança aprende o jardim zoológico pela leitura, pela escrita, ou por alguém que fala do jardim zoológico que ele nunca experienciou, que ele nunca visitou, que ele nunca viu, porque não tem depois a experiência extraordinária que pode ter da imagem, das posturas do animal, dos sons que eles produzem, dos próprios cheiros característicos de cada animal. Portanto, conhecer o jardim zoológico é essencialmente corpóreo, é visitar o jardim zoológico. E depois dessa experiência estar, digamos, como que integrada, registada internamente e profundamente, então a criança pode desenhar sobre um animal que viu, as suas características, as suas proporções anatómicas, a sua complexidade, e depois pode ler sobre o seu comportamento, sobre a sua alimentação específica, sobre a sua localização, digamos, ambiental mais rica. E, portanto, essa visão, de facto, a metáfora do jardim zoológico mostra que o cérebro vai aprender melhor com uma visita e, portanto, com o corpo em primeiro lugar, e depois distancia-se mentalmente, então já pode chegar a imagens, a fotografias e a vídeos dessa visita, por exemplo, e depois então pode motivar-se e procurar na internet ou procurar numa enciclopédia ou num livro exatamente a informação dos animais que despertaram a sua maior atenção. Isto é, digamos, o cérebro processador extraordinário e que mostra que o ensino não pode ser só baseado na palavra, o magister dixit da palavra. Não é? Ele tem que ter um grande acervo de imagens e um grande acervo de objetos, não é? Para conseguir que o ensino seja, digamos, multimodal, multimodalidades propriamente sensoriais, não é? Porque há um grande esquecimento do tato, há um grande esquecimento do sinestésico, da motricidade inteligente na relação com os objetos, na relação com a natureza. E isso tem que ser exatamente também uma prática baseada com o tato e o contacto, digamos, com essas características. Portanto, isso seria, digamos, a noção de que se o professor tiver a apresentação de novos conteúdos, nova informação, nos três grandes sistemas que o cérebro processa a informação simbólica, o tato, a visão e a audição, naturalmente que as aprendizagens serão mais enriquecidas e as memórias serão mais consolidadas, não é? Isso está demonstrado cientificamente pelos estudos das neuroimagens entre crianças que aprendem, crianças que têm dificuldades de aprendizagem, digamos que em que se verifica que as áreas, digamos, mais dedicadas ao tato estão menos ativas propriamente, porque há um excesso de estimulação, digamos, visual e auditiva e uma pobreza, digamos, muito grande, digamos, de pôr as mãos na massa, no fundo, não é? De pôr as mãos nos digamos, objetos que estão associados
a essa experimentação, a essa manipulação, no fundo, não é? Sem mão não há manipulação, e essa manipulação tem que ser primeiro com as mãos, antes de ser com a mente, no fundo, não é? E, portanto, da manipulação manual à manipulação mental. É um princípio que as neurociências têm demonstrado que é fundamental na aprendizagem. O oitavo princípio evoca que a aprendizagem é melhor quando é proporcionada também através do diálogo e através da discussão. No fundo, teríamos que ter hoje uma organização radicalmente diferente da escola do século passado, em que o poder da palavra estava só concentrado na professora ou no professor, e agora nós temos que olhar para o que as ciências do cérebro nos vão dando, de que o cérebro, digamos, aprende melhor se, sobre os conteúdos, conseguir, digamos, sugerir diálogo e debate sobre essas informações que foram transmitidas pela professora ou que foram recolhidas, digamos, em leituras ou em trabalhos. Não é? Esse diálogo ativa a memória cognitiva e, consequentemente, pode ter um efeito extraordinário, digamos, no neuroconstrutivismo, que é, digamos, o que está por dentro deste processo de aprendizagem. Quer dizer, quando a criança aprende, embora a professora não veja o que se passa no cérebro, dentro do cérebro dos seus alunos há construções, não é? Essas construções são as redes neuronais que permitem que, de facto, essas informações fiquem arrumadas, organizadas, retidas, armazenadas, não é? Para depois serem reutilizadas, recuperadas com precisão, com velocidade e emocionalmente significativas nesse aspecto. O nono princípio, estamos quase a acabar, é que cada cérebro é único e, de certa maneira, isto mostra que não há dois cérebros iguais, nem dois gêmeos monozigóticos e, portanto, a aprendizagem não pode ser igual para todos. Não pode ser a homogeneidade da aprendizagem. Hoje temos que olhar muito para a heterogeneidade, para as diferenças, para a personalização, para a individualização. Se queremos ter uma escola que não tem tanto insucesso, nem tem tanto abandono escolar, não é? Há uma tendência, me faz lembrar uma metáfora de que professoras punham cordas no chão e pediam a todos os meninos para poder saltar por cima da corda que estava no chão. Então todas as crianças conseguiram saltar e ela ficou muito satisfeita e as crianças também. A seguir, a professora que quer, digamos, elevar o nível de exigência, aumentou essa corda a uma altura já de 5 centímetros. Então, quando pediu para saltar, duas crianças do grupo de 20 atrapalharam-se, não conseguiram uma boa base sob o pé de chamada para conseguir realizar o salto e transpor, digamos, a corda. Então, essas duas crianças ficaram frustradas. O que é que a professora fez a seguir? Ela continua, de novo, a levantar a corda na horizontal e pede de novo para que todos possam saltar. Dois já não tinham saltado, agora subiu para 10 centímetros, ou para outra medida que a gente pode imaginar, e então, nessa tendência, já há mais 5 a 7 crianças que não conseguem saltar por falta de experiência, falta de vivência corpórea, falta de domínio do corpo, de uma dispraxia ou de uma desorganização, de uma descoordenação global que não permite fazer essa transposição da corda, no fundo. E o que é que a professora vai continuar a fazer? Ela vai continuar a subir a corda até que provavelmente, se calhar, só há um aluno que consegue transpor a corda. Essa é a noção de um currículo horizontal. Ora, se nós pusermos um currículo em diagonal, este currículo dá para todas as crianças poderem ter sucesso
e ter prazer. Porque as que saltam pouco ficam exatamente na parte inferior, em que a altura da corda do chão é mais pequena, e as outras crianças com outra desenvoltura, com outra coordenação, escolherão enfim, a zona média da corda que está em diagonal, e os outros, digamos, os mais dotados, os sobredotados, vão escolher exatamente a parte superior mais levantada do Sol. E, portanto, esta ideia de saltar por cima da corda pode ser também os problemas em matemática, pode ser a leitura ou o resumo da leitura por um texto escrito, podem ter exatamente essa implicação. Quer dizer que estamos aqui perante a neurodiversidade e, portanto, nós teremos que lidar com aprendizagens que possam ser também das múltiplas inteligências, não é? Porque vai haver crianças que têm mais vocação, digamos, para as letras, outras mais vocação para a música, outros mais vocação para os desportos, ou para a dança, outros mais vocação para o desenho, ou para a pintura, outros mais vocação para, digamos, relações sociais. E, portanto, essas dimensões de ter uma escola que olha para a criança, olha para o jovem como sendo portador de múltiplas inteligências, e não só da inteligência verbal e da inteligência, digamos, matemática e científica. Isso tem muito a ver com encontrar na criança um sentimento de competência que depois, a partir daí, tem um reforço do seu eu e pode permitir que a criança possa enfrentar mais desafios e conseguir superar as suas dificuldades. Ela desencadeia depois os seus processos de resiliência, e isso pode permitir que, de facto, uma criança ter assim, reconhecida com muitas dificuldades na pré-escola, mas depois, com o processo de desenvolvimento, ter uma escola básica com grande performance e depois se tornar um aluno acima da média no ensino secundário, no fundo. Não é? Portanto, cada cérebro é único, quer dizer que cada criança tem um cérebro único nesse aspecto, não é? E, portanto, essa singularidade, essa distinção me parece extremamente importante. O 10º princípio é que a procura da significação é inata. E, portanto, a criança que está numa situação de aprendizagem e que não percepciona, não capta, não processa a significação, ela vai, evidentemente, digamos, desinteressar-se, desviar-se, evitar essa experiência. Portanto, a informação, quando é apresentada à criança, deve ser, digamos, estabelecida sempre dessa informação nova, uma ponte com a informação pré-existente na criança. E essa informação que ela tem já registada deve ser, digamos, reativada para depois, com a nova informação, a criança ter exatamente essa busca dessa significação. Naturalmente, estabelecendo padrões, no fundo, porque o cérebro entende melhor as relações das relações e entre os conteúdos, e, consequentemente, essa dimensão terá muito a ver com a padronização, digamos, de áreas de conhecimento e a padronização das competências, no fundo. Portanto, a 11ª, digamos, lição das neurociências para a educação, princípios que melhoram o processo de ensino e o processo de aprendizagem, é que a significação ocorre por padrões, no fundo, não é? Quer dizer que o currículo tem que ser integrado, não é? Para que possa ser uma espécie de relógio em que as rodas dentadas se encaixam umas nas outras e fazem sentido, no fundo, não é? À própria criança, porque muitas vezes a análise científica
dos currículos que se dão no ensino secundário, a gente vê uma grande desarticulação de umas disciplinas para as outras, o trabalho propriamente dos professores também, por vezes, é muito pouco convergente. Me parece que a sala de aula é uma propriedade privada das mais difíceis de ser aberta ao comum de todos, não é? No sentido de criar mais interseções de disciplinas e de conteúdos, porque no fundo o conhecimento é interligado, no fundo, não é? A gente relacionar, por exemplo, história com geografia, relacionar, se calhar, a literatura ou a leitura com as ciências, etc. Tudo isso é muito importante para o cérebro, porque o cérebro, no fundo, aprende melhor quando vê luz entre os elementos que parecem dispersos e que, no fundo, fazem parte de uma família de conhecimento, não é? Que é exatamente essa visão de que a significação ocorre em padrões e, portanto, essa dimensão é, de facto, muito importante ser respeitada, não é? É uma máquina para fabricar significações, para fabricar formas de fazer sentido ao tempo que a criança está, digamos, a ler, a desenvolver a resolução de um problema, etc, etc. Portanto, nós temos este misterioso órgão que, no fundo, a natureza nos dotou, que serve para pensar, da mesma maneira que os pulmões servem para respirar e o coração serve para pulsar, no fundo, não é? E, portanto, este órgão não pode ser perdido e todos os seres humanos têm potencial e, portanto, a escola terá que ter uma missão de não deixar nenhuma criança para trás, nenhum jovem para trás, mas sim procurar, digamos, a nível da visão das inteligências múltiplas, onde é que há vocação, digamos, e entusiasmo, curiosidade, e onde a criança encontrar, desde os desportos à música, à arte, à leitura, à escrita, que é um ser com competência, um sentimento de competência, de auto-reconhecimento de que tem inteligência e que é, digamos, reconhecido pelos seus pares. Isso tem uma importância capital, porque os conteúdos têm que encaixar uns nos outros, não é? As novas informações têm que se, digamos, como se fossem peças de puzzle, se articular com o conhecimento que já está adquirido pela criança propriamente dita. O último, isto é uma dúzia que eu consegui de princípios para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, é a aprendizagem sempre envolve processos conscientes e processos inconscientes de aprendizagem. Porque quer a gente queira, quer não, o nosso cérebro tem partes que nunca dormem, e é exatamente nessa altura, quando estamos a dormir, que o cérebro está, digamos, a laborar no sentido de aperfeiçoar as memórias, de eliminar, digamos, a informação irrelevante e, digamos, no fundo, processar a informação de uma forma mais profunda. Daí a importância do dormir bem, que os pais e os professores devem, de facto, reconhecer a importância que tem, digamos, em dotar o cérebro dessas capacidades. Portanto, estes são os princípios que me permitiam agora sugerir-te que tu pudesses passar, então, os slides que, no fundo, estão por trás destes 12 princípios que ajudam a perceber, no fundo, o que é o ensino e o que é a aprendizagem, em termos gerais. Vamos ver então os slides. É só um segundo. Só alguns talvez com mais imagem do que com muito texto, para de facto as pessoas poderem ter essa condição. Aqui está, por exemplo, uma imagem que mostra o ensino clínico, digamos. No fundo,
aproximarmos da função do médico, no fundo, ou do psicólogo, não é? Que não intervém sem ter antes, digamos, um conhecimento muito aprofundado da história da criança e da sua anamnese e, portanto, do seu envolvimento social e, portanto, de ter uma percepção de que a criança que está ali à frente, está sentada na sala, tem uma história, no fundo, não é? E isso é extremamente importante. Daí ser necessário que o ensino tenha formas de avaliação dinâmicas, permitam perceber exatamente se a criança está preparada, tem pré-requisitos, tem prontidão para a aprendizagem que está em jogo, não é? Porque todas elas são extremamente complexas, não é? O caso da leitura, por exemplo, envolve competências extraordinárias no nível da visão, não é? A nível do que é a perseguição visual, a nível do que é Agora estou a perder. focagem visual. Não consegues, perdeu só uma coisa. Perdeu um bocadinho o som, perdemos um bocadinho o som. Mas já está de novo. Já dá para falar mais alto, talvez. O próximo. Não, foi um bocadinho destas coisas das interrupções das emissões. E, portanto, esse aspecto deve culminar o primeiro passo em uma percepção de uma ficha de criança individual em que se tenha uma noção da história da criança e o seu domínio atual de competências. As áreas em que ele é forte e competente e que lhe dá prazer e repete, de facto, essas áreas em que faz bem. E depois as áreas fracas, são áreas que vão gerar emoções negativas, que podem envolver frustração, inibição, afastamento da tarefa, evitamento e comportamentos às vezes que podem ser abruptos. E, portanto, isso é muito importante ter em jogo. E perceber que entre umas áreas em que a criança é competente e noutras áreas em que a criança é incompetente, há áreas que precisam de um afinamento, de um aperfeiçoamento, de uma prática mais intensiva, não é? E isso já tem a ver muito com a visão da planificação da intervenção. Então, essa planificação da intervenção é muito importante ser estabelecida para que possa permitir, primeiro, começar com as áreas fortes para a criança ganhar empoderamento, ganhar, digamos, músculo no seu eu, no sentido de conferir à criança esse autoconhecimento, esse digamos, percepção de que é capaz, não é? Esse fator energético interno, emocional, que permite depois, então, posteriormente, a criança confrontar-se com tarefas mais complexas e mais difíceis, não é? Portanto, essa visão grão a grão, enche a galinha ao papo, é microgenética, no fundo, também. A aprendizagem no cérebro da criança não se dá imediatamente, isso não surge, a aprendizagem não é à primeira vista, não é? Ela vai envolver um passo a passo, um step by step, e é microgenética, não é? Porque tem que dar origem a que se passa dentro do cérebro processos que são demorados, não é? Desde o crescimento de partes do neurónio para eles depois conectarem-se melhor através das sinapses, da ativação de neurotransmissores que depois transmitem informação. Depois a importância da prática para garantir a mielinização e, portanto, essa visão micro da aprendizagem, digamos, que está no interior propriamente do cérebro da criança, tem muito a ver com como a gente planifica a intervenção pedagógica que vai fazer com a criança. E depois temos a terceira parte, que é
a prática, muito bem. Eu já conheço a criança, eu já sei as suas áreas fortes, as suas áreas fracas, as suas áreas hesitantes, a sua zona de desenvolvimento proximal, então eu vou ter X semanas para desenvolver e aprofundar as áreas fortes da criança, não é? Em que a criança pode até atingir níveis de maior complexidade, que depois podem ajudar, inclusivamente, a abordar as áreas fracas ou as áreas hesitantes que ela apresenta, de falta de treino, falta de fluência, falta de automaticidade, e depois começar a pôr já muito lentamente, de forma já aproximada, funções mais, digamos, compostas, não é? Mais de nível de dificuldade mais elevado, não é? Até, evidentemente, depois pôr a criança a confrontar-se com as competências mais do currículo que são mais necessárias dominar, porque a criança tem, evidentemente, dificuldades mais observadas, mais evidentes. Não é? Portanto, essa implementação da intervenção deve estar sempre também ligada aos princípios que eu acabei de expor, porque as emoções são importantes. Nunca deve, digamos, colocar a criança numa situação de abismo, que é exatamente empurrá-la para uma situação de problemas, de tarefas, de conteúdos do currículo, para o qual a criança não tem nenhum pré-conhecimento, nem nenhuma pré-aptidão, porque ninguém a transmitiu. E, portanto, faz lembrar a tirar a criança para dentro de uma piscina, a jogar que ela vai saber nadar e, no fundo, ela pode ficar afogada, no fundo. Então, isso tem muito a ver com, digamos, a visão da ciência da intervenção pedagógica, não é? Por isso é que a minha visão é neuropsicopedagógica, para, de facto, estarmos a ser amigos do cérebro e das emoções da criança, quando criamos situações e tutorizações que vão ser com fichas, com tarefas, com problemas, com conteúdos, para que esses sejam, digamos, colocados a um nível que esse progresso possa verificar-se e que vai ter efeitos no sistema, digamos, de recompensa na criança. A criança vai ter mais confiança no professor, mais confiança em si próprio, e isso vai tender exatamente para um processo de maior progresso, e isso vai trazer naturalmente novas expectativas dos outros, dos pais e do próprio professor, e tudo isso pode ter um efeito, um impacto extraordinário na aprendizagem. A quarto é a monitorização da resposta à intervenção, porque isso é muito importante, porque a criança pode não ter êxito, não por ela, mas pode não ter êxito porque as dificuldades ocorreram na intervenção, não ocorreram na aprendizagem, não é? Um educador do século passado, Deckeroli, focava que há dificuldades de aprendizagem nas crianças, mas também há dificuldades de ensinagem nos professores. E, portanto, pode haver as dislexias, as dismatemáticas, mas também pode haver as dispedagogias. Então, isso envolve a monitorização da resposta à intervenção. Se calhar aqui é preciso dar 3 passos para trás para consolidar coisas muito básicas na criança, para depois conseguir que ela, então, ande para a frente no sentido já mais prospectivo da intervenção. O quinto é a modificação da intervenção. Se ela produz ganhos, então vamos evoluir. Se ela não produz ganhos, nós provavelmente temos que ir repetir este ciclo outra vez. Avaliações pedagógicas, se calhar, mais complexas, temos que pedir ajudas a especialistas que estão fora da escola, que têm experiência clínica e que podem exatamente vir à escola a dar uma parceria ou estabelecer, digamos, um aconselhamento, não é? Porque se a área de inovação e de grandes ganhos de conhecimento é hoje a educação e, portanto, a importância que está
aqui em jogo de favorecer a formação on the job, quer dizer, formação em trabalho aos próprios professores, para conseguir, de facto, com experiências práticas e boas práticas, conseguir, digamos, adequar a um dado caso, não é? Que envolve uma intervenção diferenciada, envolve uma intervenção individualizada, não é? No facto aqui, a educação tem que estar próximo da saúde, no fundo, não é? E o professor tem que estar próximo da estratégia do médico, no fundo, não é? E, portanto, se a gente olhar para um hospital e olhar para uma escola, a gente vê que o hospital consegue ter um espectro de intervenção que vai desde a prevenção até à intervenção cirúrgica extremamente complexa, no fundo, e, portanto, tem parâmetros muito latos da condição que está a abordar, tem o seu diagnóstico, tem a sua terapia e depois tem a sua verificação dos resultados dessa terapia, no fundo. E, portanto, essa linguagem é muito interessante. O hospital é integrador, tem uma urgência, no fundo, para os casos mais agudos, no fundo, não é? E, portanto, a escola também tem que acompanhar a evolução da medicina, no sentido de também ser, para além de ser uma arte, a educação ser também uma ciência, não é? O ensinar também tem algo científico, na minha modesta opinião, não é? A medicina também foi uma arte quase, até Fleming, que foi o grande inventor da penicilina, que, de certa forma, transformou a medicina de uma arte numa ciência, não é? Nós, neste presente século, provavelmente também teremos que ter a possibilidade de tornar os professores mais interventores com bases mais científicas, não é? Isso provavelmente estará muito ligado a ter uma educação mais ligada à psicologia, portanto, a tal psicopedagogia, e depois ter uma visão, digamos, mais ligada às neurociências, portanto, uma neuropsicopedagogia, no fundo, que isto tudo tem fases, não é? Mas a história da psicologia com a pedagogia já vem de longe, do século passado. A história da psicologia com a neurologia, a neuropsicologia, tem algumas décadas já de evidência científica, e o futuro vai ser essa dimensão, digamos, entre a pedagogia, a psicologia e a neurologia, não é? Porque a neurologia, de certa forma, estuda as funções e disfunções e as consequentes intervenções terapêuticas do cérebro, né? E, portanto, que é o órgão da aprendizagem. E daí que os professores não precisam de ser neurologistas, precisam ter um conhecimento, digamos, básico, que permita perceber como é que podem alterar os seus processos de ensino, melhorando a aprendizagem das crianças, no fundo. É esse o suporte das neurociências para a educação. Podem melhorar o trabalho do professor, aligeirar o trabalho do professor, aperfeiçoar o trabalho do professor, como pode enriquecer o trabalho do aluno, não é? A aprendizagem e o ensino, não é? Devem ser essas as duas visões. Podemos ver outro, então, cá está uma arquitetura mais complexa, digamos, dessa intervenção, não é? Pós-reeducação, no caso de crianças que aparecem com dificuldades, que são um bom exemplo, porque todos os professores têm que saber lidar com crianças que aprendem com facilidade, mas também com crianças que aprendem com dificuldade, não é? E então são seres que até têm inteligência normal e acima da média, porque há muitas figuras excepcionais, de facto, em muitas atividades humanas que
na sua escolaridade, apresentaram muitas muitas dificuldades de aprendizagem específicas, quer na fala, a linguagem chamada falada, quer na linguagem escrita, quer na leitura e escrita, quer na linguagem quantitativa, ou seja, a matemática. Ou seja, a estratégia desse ensino clínico deve estudar muito bem o estudante, o que é o estudante, o ser humano receptor, digamos, do conhecimento. Depois, o professor deve estar muito atento ao currículo, no fundo, que é os conteúdos do conhecimento, o que está antes deste conhecimento, o que está na sua construção, a árvore de conhecimento que traduz para, de certa forma, poder ter auxiliares, poder ter próteses, digamos, cognitivas, que permitam, em alguns conteúdos curriculares menos acessíveis, torná-los, digamos, por análise de tarefas, perfeitamente acessíveis ao maior número de estudantes, não é? Portanto, essa análise do currículo também é muito importante em termos de níveis, em termos de dificuldade, em termos de durabilidade de práticas, em termos de experiências a planificar, de visitas a realizar à realidade, de convites a especialistas que possam trazer uma nova prática, etc., etc., porque uma grande dificuldade também da parte dos professores, na minha modesta opinião, é que há pouca comunicabilidade entre os professores, porque há muitos professores com muito boas práticas, mas que são só circunscritas à sua escola, à sua sala de aula. Devia haver uma espécie de unidade no Ministério que poderia fazer uma espécie de busca de inteligência, digamos, pedagógica e ver no país inteiro onde é que estão boas práticas de escolas e de disciplinas e de professores que superentendem essas disciplinas, para depois as tornar mais divulgáveis à totalidade dos professores, no fundo, melhorando aqui a missão da escola, que não é só para os alunos, mas também para os professores. É uma organização de aprendizagem para crianças e para adultos, no fundo, não é? E a nossa escola tem uma visão muito de aprendizagem, muito centrada, digamos, para o aluno. Parece que o professor já não tem nada que aprender. É falso, porque o professor cada vez mais, provavelmente, tem que aprender, porque foi das profissões que teve maior modificabilidade nos últimos anos. Outras profissões tornaram-se mais estáveis, outras, como as da educação, tornaram-se, evidentemente, muito mais complexas. Daí a importância de colocar também a aprendizagem dos professores. Todos os professores, em qualquer formação, todos os médicos, todos os engenheiros, todos os advogados, têm que ter, digamos, ao longo da sua vida profissional, processos de formação e de atualização que são muito importantes. E neste campo, penso que haverá muito para explorar a esse nível. E depois a análise do envolvimento, destas três grandes: o estudante, aquilo que ele tem que aprender, o currículo e o envolvimento, desde o aspecto familiar ao aspecto da escola e até ao aspecto da comunidade, porque pode estar na comunidade, na proximidade da escola, ou dentro de um conceito mais largo de comunidade, instituições clínicas, especialistas que têm consultórios, que podem dar um contributo muito grande exatamente à inovação escolar, que eles podem trazer à escola a inovação. Não é? A educação tem que ser muito aberta à inovação, como hoje a gente vê as questões das empresas, a competitividade, toda a busca de mais mercados, a importância da inovação, etc. Pois a educação também
tem que abraçar esse movimento dinâmico da sociedade atual. Portanto, na análise do estudante, ter a noção clara do processamento cognitivo, áreas fortes, áreas fracas, áreas hesitantes, muito nível de saber os níveis de atenção, os níveis de processamento visual, processamento auditivo, os níveis de autorregulação e de funções de planificação e de tomada de decisão e resolução de problemas, e depois, exatamente, a sua performance, no fundo, não é? O seu desempenho, o seu rendimento, não é? E depois, saber conhecer os estadios de desenvolvimento, no fundo. Se está a um nível, digamos, esperado, se está a um nível abaixo das expectativas, se está a um nível bem centrado, porque até pode haver, digamos, alunos que estejam mais adiantados, digamos, do que aquilo que é apresentado em sala de aula. E isso pode até desmotivar muitos alunos. Está aos problemas dos sobredotados, não é? De crianças super inteligentes que também são uma minoria, mas precisam de, digamos, de currículos adaptados e tarefas adaptadas, porque senão perdem interesse para a escola e tornam-se, de facto, estudantes médios, quando podiam ter um potencial superior, etc. Aqui a nossa preocupação não é meio os sobredotados, mas os subdotados, né? Que é esse a maioria dos problemas que os professores têm que enfrentar em termos gerais. Na análise do currículo, ver o que é que eu posso, como professor, ensinar diretamente, no fundo, isso terão as tais lições, no fundo, que estão e as aulas, enfim, as coisas mais naturais, mas depois ver a proficiência na aprendizagem que cada aluno apresenta, formação de grupos, digamos, para conseguir provavelmente produzir pela interação entre os pares melhores estratégias de estudo e de aprendizagem, e aqui não é pôr os alunos mais fracos com os mais fracos, mas pôr formação de grupos de forma inteligível, ou seja, um aluno fraco com um aluno excepcional, né? E depois com alunos médios, para conseguir que as interações linguísticas, as estratégias que cada um tenha, possa dialogar e discutir e debater e produzir exatamente aqui uma estratégia de aprendizagem com os pares, não é? Chamada transmissão da cultura a nível horizontal, não é? Porque normalmente aquela que o professor faz é uma transmissão cultural vertical, no fundo, não é? Frontal, não é? Depois técnicas especiais que se possam desenvolver e conhecer, e, portanto, a atualização, a inovação aqui é extremamente importante, né? Novas tecnologias podem ser importantes aqui introduzir. Felizmente, hoje, o advento das novas tecnologias vão tornar os currículos mais acessíveis, vão ter condições de feedback muito mais estruturados, porque, de alguma forma, a aprendizagem é um misto de experiência e feedback, não é? A tal retroalimentação. Experiência e feedback. Experiência e feedback. Fizeste bem até aqui, mas falta ter mais atenção neste procedimento, neste passo, para resolver o problema. Então vamos concentrar-nos na próxima vez nessa tarefa. Temos que ter mais tempo, provavelmente, porque a prática faz a diferença em termos gerais. Não é? E depois materiais e programas, não é? Que tenham a ver com aquele princípio que eu falava há pouco. Primeiro, que o hemisfério direito precisa de ser trabalhado primeiro antes do hemisfério esquerdo, que o todo é mais, digamos, complexo que a soma das partes, mas que é importante partir o todo complexo em partes acessíveis, e, portanto, essa estratégia é muito importante, e depois ter, digamos, materiais que sejam, digamos, construídos, baseados no currículo, não é?
e, portanto, desde provavelmente vídeos, desde provavelmente gravações ou entrevistas a alunos ou professores, desde os cadernos e as fichas de estudo e como se faz apontamentos, estratégias de conhecimento, mapas cognitivos que permitam, digamos, pôr conhecimento relacionado de acordo com uma espécie de desenho que se faz numa folha branca com uma parte central que é o conteúdo, mas depois subdividida em vários ramos e sub-ramos que constituem exatamente a arquitetura do conhecimento. Isso hoje é um meio que permite entrar, enriquecer o currículo, no fundo, não é? Não é aquela chapa dada que é transmitida, debitada à frente das crianças, sem a menor preocupação. Não? Provavelmente deve ter depois exposições de trabalhos de alunos de anos anteriores, deve ter a possibilidade de visitar museus, deve ter a possibilidade de fazer, digamos, vídeos com entrevistas, etc. E, no fundo, dar ao currículo uma vivência de curiosidade que é fundamental estabelecer. Por último, o envolvimento, quer dizer, a área do comportamento, que a criança normalmente pode não ter saúde mental porque tem uma história de escolaridade, de sofrimento emocional, e isso pode ser complexo, pode gerar depois facetas noutros períodos de vida da criança, na adolescência, na idade adulta, muito complexo. Nenhum ser humano que passou para a escola ignora exatamente que uns dias foram mais fáceis do que outros, exatamente porque é um sistema social por onde todos temos que passar e que é condição do desenvolvimento socioeconómico de uma sociedade do futuro, não é? E, portanto, é preciso que a área do comportamento, a área emocional e relacional não seja afetada com a questão da única e exclusiva preocupação da escola, apenas se preocupar com os exames e com os testes, no fundo. Não é? A escola tem hoje que se preocupar também com as questões psicoterapêuticas, com as questões comportamentais. Tem que ser um centro de prevenção da saúde mental, porque estão estudados imensas pesquisas por todo o mundo de que um insucesso escolar é um primeiro passo para um insucesso na vida e, consequentemente, a missão da escola não é, de facto, depois produzir seres humanos que vão parar a hospitais psiquiátricos, no fundo, não é? Eles têm que ser produtivos, têm que ser cidadãos críticos, cidadãos criativos, e, portanto, a escola tem que ter uma missão, digamos, de outra ordem, não é? Naturalmente que os professores têm que ser uma profissão muito bem reconhecida socialmente, têm que ter uma visão de carreira que é a que seja extraordinariamente motivadora, porque são, de facto, os criadores do capital cognitivo e intelectual de uma nação, não é? São os professores, não é? Os pais estão a trabalhar, os professores é que são exatamente os fazedores dos cérebros dos futuros cidadãos, não é? E, consequentemente, é uma profissão de alta relevância e os estudos internacionais demonstram que os países que melhor pagam aos professores têm níveis de qualidade de vida e de produtividade e de saúde, e níveis de saúde muito mais ricos e muito mais elevados, não é? Portanto, isso tem muito a ver com a implicação da saúde mental, que é
parecendo que não, muita gente não quer abordar esta questão, um problema que pode arrastar até a própria família em termos gerais, não é? Uma criança que tem sucesso, de certa forma, vai inserir-se numa família e esse insucesso trespassa em termos de preocupação exatamente para a família, no fundo. Então, nós estamos aqui a criar famílias também com vulnerabilidades do foro emocional e do foro relacional que convém evitar, no fundo. Não é? E hoje a escola tem, a nosso ver, através do ensino clínico, a possibilidade de evitar que mais problemas dessa natureza possam ocorrer. Vamos ver então... Vítor, eu ia-te propor, já vamos adiantados nesta emissão, ia-te propor que continuássemos, porque há aqui, de facto, uma informação muito valiosa que é merecedora de um cuidado especial, não é? Agora iríamos para que modelo, não é, de reeducação, e penso que isso será interessante de abordarmos num bloco. Quer dizer, eu acho que já houve aqui uma informação muito valiosa, muito rica e aprofundada, não é? Que foi hoje favorecida. Eu propunha-te que continuássemos. Pedro, estamos, marcaremos para 2 a 8 dias. Sim, para 2 a 8 dias. Portanto, quem está a assistir já sabe, 2 a 8 dias voltaremos. Está bem, sim, senhor. E eu queria agradecer-te porque é uma informação invulgar, aprofundada destas temáticas, porque no geral nós abordamos estas temáticas pela raiz, não é? Passamos um pouco por é importante isto ou aquilo, mas ficamos pelas raízes, não é? Penso que não só Portugal, mas outros países, estamos habituados a iniciações disto, iniciações daquilo, mas não aprofundamos as coisas. E vamos, então, aqui ao longo destas várias comunicações, ter esta oportunidade de aprofundar e dar, portanto, a estes assuntos a importância e a profundidade e a dimensão que eles têm. Perfeitamente. Então, até 2 a 8 dias. Eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer às pessoas que estiveram aqui ao longo desta emissão e também àquelas que irão vê-la ainda e que irão aproveitá-la. E até 2 a 8 dias, então. Até 2 a 8 dias. Obrigado, então. Okay.